Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, graça e paz. Que a graça amorosa de Deus esteja sempre no seu coração. Querido irmão, querida irmã, nós hoje fazemos memória de São Benedito. A Igreja do Brasil celebra neste dia essa memória, de São Benedito. Peçamos a intercessão dele para que possamos viver bem a nossa fé. Ele que foi tão dedicado a Jesus, que exerceu o ministério do amor, tantas vezes assumindo trabalhos bem humildes, se santificou nisso, mas também se colocou à frente das comunidades pelas quais passou para coordená-las. Que ele nos ajude a lembrar que o mais importante é amar e servir. Não importa onde nós estivermos, qual o cargo que a gente for ocupar. O importante é viver sempre a partir do amor. E acolhamos o Evangelho desse nosso dia. Lucas 10, de 1 a 12. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho desse dia é muito significativo por chamar-nos a atenção sobre a missão que Jesus confia a todos nós, como discípulos e discípulas que somos do seu reino, do seu amor. Ele nos chama, como chamou no passado os 72 discípulos, e nos envia em missão. E é interessante a gente lembrar que a missão, ela não é simplesmente ir a um lugar para falar de Deus, mas a nossa grande missão é viver a cada dia o Evangelho como uma experiência de amor, né? Viver o Evangelho a cada dia deve ser um compromisso que nós temos para poder, de verdade, assumir a missão que o Cristo nos confia. E nesse envio da missão, Jesus ele convida os discípulos a não somente ir falar de Deus ou testemunhar Deus, mas ele chama os discípulos a viverem a experiência da oração para que a messe, que é tão grande, tenha operários que estejam dispostos a trabalhar por ela. Então Jesus lembra no Evangelho de hoje que uma grande missão que nós temos é aquela de rezar intensamente pela missão, rezar intensamente pelo bem da proclamação do Evangelho em todos os lugares, rezar pelas vocações. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande, os operários são poucos, e rezar pela perseverança também daqueles que já estão no caminho, né? Para que Deus fortaleça na perseverança todos aqueles que estão neste caminho de testemunhar o amor de Deus para todas as pessoas. Então, uma missão muito especial que nós todos temos é a de rezar. Rezar pelas vocações, rezar pela missão, rezar para que os corações se abram para acolher a boa nova do reino e para acolher o chamado de Deus. Depois, Jesus ele envia com uma missão, a missão de serem proclamadores da paz. O que os discípulos devem levar? Devem levar Jesus e devem levar a paz que ele tem. E Jesus chama a atenção que na ação missionária a gente deve levar
o mínimo possível de coisas para poder levar o mais precioso, que é Ele. Deixar as coisas para levar a Deus, para levar a paz que procede de Deus. Por isso ele adverte: não leveis pelo caminho coisas, leveis a paz. E todos os lugares onde vocês chegarem, dizei: a paz esteja nesta casa, neste ambiente, que as pessoas possam sentir essa paz. Se vão acolher ou não, isso depende do coração de cada pessoa que recebe o anúncio. A nossa missão é aquela de, esvaziados das coisas e cheios de Deus, transmitir o que é de Deus, transmitir a paz que vem dele. O acolhimento ou não dessa proclamação, desse anúncio do Evangelho, vai caber a cada um daqueles que vão escutar. A nossa missão é anunciar. E nós somos chamados, sobretudo, a fazer a experiência de dizer às pessoas que a paz está aí, e somos chamados a anunciar a boa nova do reino onde nós nos encontrarmos. E o Evangelho de hoje deixa bem claro, Jesus deixa claro dizendo: olha, se vocês chegarem num lugar e as pessoas forem dignas da paz, vocês vão desejar a paz, elas vão acolher. Se vocês chegarem em algum lugar e as pessoas não receberem vocês, porque elas não estão acolhedoras da paz, não são acolhedoras do Evangelho, transmitam a paz. Se elas acolherem, bem, se não, continuem a missão. Agora, uma coisa vocês sempre façam, sendo acolhidos ou não, sempre façam. Deixe claro, com a vida, com o anúncio de vocês, que o reino de Deus está no meio da gente, que o reino de Deus está próximo, ele está aqui, junto da gente, né? Eu sempre gosto de chamar a atenção que quando se fala do reino de Deus próximo, no Evangelho, não é o reino de Deus que vai chegar, que está próximo, porque está próximo temporalmente, porque vai chegar daqui a um tempo. Não, é próximo espacialmente, ele está aqui. Nós podemos tocar, nós podemos sentir, ele está dentro de nós, ele está ao nosso redor, ele está onde nós nos encontramos. E é importante que nós hoje anunciemos essa presença do reino, num tempo em que as pessoas estão muitas vezes desanimadas em fazer o bem, que estão desanimadas, pensando que as coisas não têm jeito, que parece que o mal está tomando conta de tudo. Nós somos chamados a anunciar: o reino de Deus está presente e ele precisa ser acolhido, e nós devemos dizer isso a todas as pessoas. E a forma mais especial de dizermos isso é vivendo isto, né? É vivendo o compromisso com o reino. Nós vamos anunciar o reino de Deus, nós vamos anunciar a paz, nós vamos anunciar o amor de Deus, se vivermos o reino de Deus, se vivermos a paz e se formos homens e mulheres que praticam de verdade o amor. Então que nós nos empenhemos em viver isso e que nos inspiremos em São Benedito, que hoje nós celebramos. É importante lembrar, São Benedito viveu uma vida toda entregue ao Senhor. E onde ele estava, ele amava. Quando estava na cozinha cozinhando, ele estava amando, fazendo tudo com amor e com dedicação. Foi promovido a superior, lá ele amou, serviu a comunidade nessa missão, amando. Depois, quando concluiu o serviço, voltou à cozinha, continuou amando, porque o mais importante e que Jesus nos pede e que São Benedito nos ensina, que o mais importante é amar e servir. Não importa onde nós estivermos, precisamos amar e servir para anunciar com eficácia e fecundidade o reino de Deus. Que Deus nos conceda esta graça. Um abraço, meu irmão e minha irmã, e que esse abraço venha em forma de bênção sobre você e sobre toda a sua família. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica com Deus.